LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais um Agrocanal LFZ Consultoria toda quinta-feira com Esgoda. E hoje com um ícone do mercado mundial do agronegócio, né? Meu amigo Rodrigo Santos, lá do tempo do DKB 747, que nós vamos mexer nisso aí, temos história para contar aqui. Rodrigo iniciou sua carreira na Syngenta, vamos falar um pouco sobre isso, depois foi para Cargill, a gente teve um projeto bem legal juntos lá na antiga Cargill, que logo virou Monsanto. O Rodrigo veio a ser presidente da Monsanto, foi Latam Monsanto, né? Hoje ele é o presidente, né, da Crop Science Divisão da Bayer Mundial e participa aí da mesa do board, né? Management da Bayer. Então, uma pessoa com uma experiência muito grande, que você, jovem, pode se fixar nessa conversa se você tem esse sonho de crescer profissionalmente, para você chegar a um alto grau dentro de uma companhia. É aquilo que o Rodrigo vai contar para a gente hoje. Rodrigão, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, meu amigo. Fala, doutor Esgoda, um prazer falar contigo, prazer falar com o pessoal que te assiste aqui. Eu tive a oportunidade de assistir algumas das suas entrevistas e já me sinto desafiado aqui. Estou achando que eu não vou conseguir transferir nenhuma mensagem aqui não, mas prazer te ver e um prazer falar contigo de novo. Obrigado, cara, obrigado. Rodrigo, eu queria iniciar nossa conversa o seguinte, cara. Você está com que idade hoje? 51. 51, cara, tem lenha para queimar ainda, hein, meu amigo? Mas como é que você veio parar nesse negócio do agro? A tua família é da onde? Você nasceu aonde, cara? Cara, eu sou do interior de São Paulo, de Limeira, e é interessante porque meu irmão é dentista, minha irmã é dentista, minha esposa é dentista, meu cunhado é dentista, minha cunhada é dentista, e na verdade o meu avô, ele tinha uma 7 hectares de laranja no interior de São Paulo, lá em Limeira. Na verdade, mais especificamente em Tujuguaba. Ou seja, de Tujuguaba para Santa Luz. Nunca ouvi falar desse lugar, cara. De Tujuguaba para Santa Luz. Eu estou aqui em Santa Luz hoje falando contigo, em casa, e comecei lá. Na verdade, eu ajudava meu avô e meu pai lá nas 7 hectares, né? Não sei se dá para chamar de uma fazenda, mas de citros, plantar, colher citros e fazer as mudas e transportar e fazer o trabalho lá, e acabei me apaixonando pela agricultura. E na verdade, aquilo que eu te falei, eu sou o único da família que resolveu fazer engenharia agronômica, e daí para frente eu segui minha carreira. Você é formado aonde, Rodrigo? Eu sou formado em Piracicaba, lá na Exalc, já fazendo no ano que vem 30 anos de formado, meu Deus do céu, meu amigo. Eu vou te fazer uma pergunta difícil, cara. Se você não puder responder, você fala, eu pulo. Qual é o teu apelido lá em Piracicaba, meu irmão? Meu apelido era Hussein. Hussein, cara. Por que isso, cara? Na verdade, a história não é tão interessante assim, mas chegou eu e um outro rapaz para fazer a matrícula, o Rafael Roque, de Limeira também. E nós chegamos juntos, e na época, era na época da guerra lá, eles deram o nome de Saddam para ele e do Hussein para mim. E ficou isso. Cara, você sabe que a turma de Piracicaba, todo mundo tem apelido, né, cara? Tem. Na verdade, ano que vem eu encontro com eles, a gente vai ter 30 anos, cada 5 anos tem esse encontro, eu me encontro com eles, se Deus quiser, se eu conseguir voltar para o Brasil nesse período aí, 30 anos de formado. Vale a pena, cara. Se conseguir, é bom compartilhar aí com os amigos, rever os amigos, né? E você se formou, Rodrigo, e foi fazer o que da vida, cara? Foi para onde? Como é que foi teu início, cara? Essa história é interessante, escuta, porque eu deve ter se algum estudante estiver me ouvindo, talvez faça uma correlação. Eu te confesso que quando eu estava no último ano da faculdade, eu não sabia, não tinha ideia do que eu ia fazer. Normal, né? Cara, não tinha ideia, não estava claro para mim. E eu lembro até hoje, foi um episódio assim que foi muito casual, porque uma amiga minha, a Marcela, falou, Rodrigo, olha, vai ter um processo de seleção da Syngenta aqui na Exalc, aqui dentro da Exalc, vamos lá comigo. E eu falei para ela, não, imagina, eu não quero trabalhar em multinacional, na área de vendas, não é o meu objetivo. Tá? Eu falei, não, mas tá bom, vamos lá comigo só no processo, só para você ver como é que é.
porque tem vagas também na área de produção, na área de pesquisa e tudo mais. Eu fui, assim, último minuto, eu fui com ela, mas assim, sem interesse muito grande. Mas, evidentemente, quando você entra na sala, o pessoal já te envolve, você tem que participar, aquele processo que você conhece bem. E no final das contas, a história, para encurtar a história, na verdade, ela foi selecionada e eu fui selecionado. Era na época a Ciba-Geiger, era Germinal, o que era? Na verdade, Syngenta já foi bem mais para frente. Na época era Ciba, era Ciba Sementes e depois Novartis, que nem você falou, exatamente. Sim. E o processo, aí passei pelo processo de entrevistas, incluindo o nosso amigo Paulo Cal, e entrei na empresa. Na verdade, eu lembro até hoje o José Domingos, que foi meu primeiro gestor, aprendi muita coisa com ele também. Ele me perguntava assim, Rodrigo, no processo de entrevista, você quer uma posição na área de manufatura, de pesquisa, de desenvolvimento de mercado ou de vendas? E eu falei, não, a última que eu quero é de vendas. Eu não sabia o que era, não tinha... E tinha aquela um pouco uma visão, talvez, um paradigma da faculdade, né, de não saber o que era. E, na verdade, ele falou, não, só tem a posição em vendas. E daí, para encurtar ainda mais a história, acabei entrando. No começo eu tinha muita dúvida e, meu Deus do céu, que sorte que eu dei na minha carreira, Esgoda. Felizmente eu comecei e, graças a Deus, hoje eu acho que talvez eu devo muito parte da minha carreira por esse processo que começou lá atrás e você muito feliz. Você começou já como um RTV, como um trainee, você começou com o que lá? Porque hoje as pessoas começam basicamente com trainee, né? E naquele um AT ou coisa assim, e naquele tempo os caras pegavam o cara recém-formado, botavam um rabo e largavam no mato e disse, se vire. Como é que foi a tua entrada? Foi assim ou você ainda passou por um trainee? Não, que trainee, que nada. Eu lembro até hoje, foi interessante porque é exatamente isso. Falei, olha, Rodrigo, na verdade, representante comercial. Você vai começar como representante comercial, a gente vai ganhar, dependendo das tuas vendas, é comissão, e você vai ficar baseado em São Sebastião do Paraíso, e está aqui no mapa onde é, meu amigo. Na terra do Cal. Exato. Chegando lá, procura o Reinaldo e faz uma transição com ele lá, mas é isso aí, meu amigo, vai lá. Naquela época, você sabe muito bem como é que era. Na verdade, o gestor te visitava, visitava a tua região, assim, puxa vida, eram regiões grandes, visitava uma vez, 2 vezes no ano, se muito, né? Era um processo muito de autodesenvolvimento e buscar e se virar muito, né? Então, foi exatamente... Que ano era isso, Rodrigo? Que ano era isso? 96, comecei como representante comercial. Ficou quanto tempo fazendo essa função aí? Eu fiquei praticamente 3 anos no campo como RTV, representante comercial e RTV, e eu te digo, assim, eu tenho essa... Um dos elementos que eu falo sempre da minha carreira é isso, eu sou muito feliz de ter começado como RTV. E eu fiz todo o processo que você possa imaginar, né? Passei de RTV para gerente de vendas, gerente de unidade, marketing, e fui mudando, e você citou algumas outras posições que eu tive. Então eu acabei crescendo dentro da organização, depois de quase 30 anos, mas, cara... Até hoje, o fato de eu ter sido RTV me ajuda na posição que eu tenho. O fato de eu ter vivenciado essa experiência de visitar o agricultor todo dia e de entender o impacto do nosso trabalho no agricultor, de entender o impacto da parceria que você estabelece, né? Eu tenho caras que eu admiro até hoje daquela região, são agricultores que eu aprendi muito e que, felizmente, de vez em quando eu tenho a oportunidade de ouvir falar sobre eles e de acompanhar um pouco mais sobre eles. Então, fui muito feliz por ter começado com a RTV. Isso é um ponto muito interessante, né, Rodrigo? Ainda hoje aqui, eu estava fazendo um treinamento aqui, e eu falei para as pessoas assim que eu acredito que o mais importante de tudo é a gente poder falar a língua de quem está nos escutando, e isso é porque a gente foi para o campo, né? A gente foi bater carreador, a gente comeu poeira e sabe as dificuldades que é de você enfrentar um mega farmer aí, comprador de preço, um agricultor pequeno, um cara que quer assistência, a gente viveu tudo isso aí, né? Então isso aí dá uma bagagem muito grande para a gente poder entender essa necessidade desse cara hoje, que apesar de estar vindo uma outra geração, né, não deixa de ser, né, o cara do campo o fator mais importante do nosso negócio. Mas aí você ficou 3, 4 anos aí, quando eu vim te conhecer,
foi quando o Paulo Cal tinha assumido um negócio na Cargill Sementes, né? E ele estava montando um time. E eu fui lá para ser um regional, né? Atuando em Goiânia. E aí, daqui a pouco, o Cal falou assim: estamos trazendo aí ó, um cara de marketing, um cara de marketing e tal, né? E daqui a pouco chega o Rodrigo Santos como um cara de marketing. Você já tinha sido marketing ou veio para uma experiência nova? Nada, fui para uma experiência nova e foi exatamente isso que você falou. Eu saí de RTV no campo para trabalhar como gerente de marketing. Na verdade, o time de marketing na época era eu, o Chico, o Francisco Jimenez, o Márcio, eram 3 pessoas, né? Então, a gente fazia tudo, fazia do começo até o fim e ajudando a equipe de vendas naquele projeto lá que você conhece muito bem e que também foi um grande aprendizado para mim. Eu sou um cara muito de sorte, você vai ouvir falar isso talvez umas 10 vezes aqui, mas eu tive muita sorte na minha carreira de ter tido oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, cara, aprendi muito. E, na verdade, quando o pessoal me pergunta alguma coisa, eu falo, olha, puxa vida, o que eu mais me orgulho na minha carreira é ter tido a capacidade de aprender com o Zé Domingos lá no campo, trabalhando comigo no campo, até a minha última experiência com o Bill ou com outros líderes que eu tenho aqui dentro da Bayer. Então, foi um aprendizado constante. Foi. Sempre nas entrevistas, às vezes os caras pedem uma ajuda para fazer entrevista e o cara fala assim: escuta, ele sempre pergunta para mim aonde que eu posso chegar, até onde que eu posso ir. Eu digo, cara, a resposta é simples, depende das pessoas que vão te desenvolver. E se você quer isso também, né? Então foi o teu caso, pegou pessoas bastante experientes para te ajudar a se desenvolver. Mas assim, ó, Rodrigo, eu acho que é muito importante você comentar isso para os jovens, né? Que é qual foi a tua percepção, por exemplo, para um cara que também é um ícone do mercado agronegócio brasileiro aí, que é o Paulo Cal, ele ter chamado o Rodrigo para sair de um RTV, um RC, um homem de vendas do campo, para ser um cara de marketing da Cargill, que era uma marca muito forte na época. O que você acha que ele enxergou em você? O que acha que fez esse cara te trazer para lá, cara? Você sabe o quanto que eu gosto do Paulo Cal, é meio suspeito os meus comentários aqui, porque é um cara que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, aprendi demais com o Cal, e sou grato a ele pelas oportunidades. Ele apostou em mim muito cedo, né? Depois, talvez, as pessoas continuaram apostando em mim, mas é um cara que apostou no meu potencial, na minha carreira, muito cedo, Esgoda. Talvez, assim, eu estava lá num dia em São Sebastião do Paraíso, eu regulando uma JS, uma plantadeira de uma linha, com disco de ferro e depois, depois de alguns meses trabalhando com você, com toda a equipe da Cargill, no Brasil todo, com lançamento de biotecnologia, de novos híbridos, o trabalho que a gente fez juntos lá. Então é isso, cara. Eu acho que ele teve, de novo, né? Ele apostou muito cedo. Ele apostou. Eu tinha 24, 25 anos quando ele me trouxe para Campinas, onde a gente tinha um escritório lá em Campinas da Cargill Sementes, e trabalhando com esses caras, o Francisco Jimenez e outros caras que você conhece bem também. Foi uma aposta lá na época e depois a gente trabalhou juntos muito tempo, né? Muitos anos. Paulo Cal é uma figura, eu devo muito a ele também. Foi o cara que apostou em mim pela primeira vez como regional, me tirou do campo e botou nós num hotel lá em Campinas, lá no Opala Barão era o nome do hotel, cara. Nunca esqueço, cara. Nós ficamos em 3, 4 num apartamento, se ia tomar banho, Rodrigo. O chuveiro tinha um caninho desse tamanho assim, cara. Se tinha que encostar a barriga na parede para lavar as costas, virava, encostava as costas. Eu nunca vi um trem daquele, né? É uma figura, o Paulo Cal. Mas eu devo muito a ele, gosto muito dele, sou amigo dele até hoje. Porque o cara que aposta na gente, né, Rodrigo? Como ele apostou em você, como ele apostou em mim, né? Pessoas jovens para funções diferentes. Talvez ele não pediu para você para ver tua meia. Pediu ou não? Não. Você ele já conhecia, né? Porra, o cara foi me contratar, isso aí é bom pra gurizada saber. O Paulo Cal vira pra mim depois de me contratar para gerente regional da Cargill para ir pra Goiânia, eu tava contratado, ele falou, esgoda, pera aí um pouco, Esgoda. Eu falei, o que foi, Cal?
deixa eu ver sua meia. Falei, ué, mas o que tem minha meia? Levantei uma meia preta, daquelas tipo lúpulo, ele falou assim, tá bom, pode ir. Falei, mas calma, o que foi? Esgora, se você estivesse usando meia branca, eu não te contratava, porque para mim agrônomo de meia branca não vai pro campo, não trabalha. Que figura, né, cara? Eu vou te contar o seguinte, Esgoda. De novo, eu aprendi com muita gente. O Cal tinha algumas coisas que eu falei já isso para ele e que eu admiro muito, que é o seguinte, que é muito incomparável, é difícil você encontrar. O Cal é um cara que ele era um cara obstinado por resultado. Se você fizesse 110, ele falava, puta, vamos fazer 120. Se a gente fizesse 120, vamos buscar 130. E ele é assim com os negócios dele, sempre buscando melhorar e atingir melhor, buscando a excelência sempre. E ele era assim na carreira. Então, era um cara que você aprendia a ter esse inconformismo constante de dizer, não, vamos buscar mais, vamos. E era um objetivo pessoal, intrínseco dele, era impressionante. Eu falo para ele, é um dos caras que eu conheci, porque o que acontece muito em grandes multinacionais que a gente trabalha, muitas vezes as pessoas se acomodam e começam a fazer um jogo mais de, vamos trabalhar para fazer 99 aqui, o ano que vem a gente faz 101, e o Cal tinha essa característica incrível de buscar sempre um negócio acima. E a outra coisa que você sabe tão bem quanto eu, que é o foco dele em cliente, é um negócio impressionante. E ele é um exemplo muito grande de viver isso, porque todo mundo fala muito sobre isso, né? Não, tem que ter foco no cliente, mas é evidente que você consegue separar aqueles que acreditam naquilo realmente e que vivem aquilo através das ações dos que não. Então, e tem muitas outras coisas, mas essas duas coisas assim foram muito marcantes para mim. Eu, começando minha carreira, ter um cara que está buscando sempre mais e te falar assim, olha, vamos buscar, a gente fez isso, tá legal, bacana, show, comemoramos. E ele comemorava os resultados, você sabe disso, mas sempre buscando mais, buscando mais. E esse foco no cliente que ele sempre teve é um negócio impressionante e eu aprendi muito nisso também. E aos mais jovens, ou aos que não conhecem muito Paulo Cal, ele está numa das entrevistas do canal LFZ Consultoria, assistam lá, é um dos ícones do mercado brasileiro aí do agronegócio. Mas assim, você pegando uma função nova, né? Não sei se você se recorda, mas qual você acha que foi o teu maior desafio, Rodrigo? Pegando uma função nova, você muito novo, né? Como um homem de marketing de uma marca de semente muito forte no Brasil. Qual era o teu grande desafio pessoal de você vencer? O que mais pegou naquela época? Você lembra de alguma coisa assim? Não? Teve muitos aprendizados. O Francisco Gimenez é um cara que puxa vida, tenho uma admiração muito grande, um cara muito experiente em marketing, um grande conhecedor de comunicação do agro, assim, e ele já tinha uma experiência muito boa, aprendi muito com ele, aprendi muito com o time de vendas. Você era um deles, você sabe disso, naquela época a gente montou o Paulo Cal, o Afonso Alba, montaram uma equipe muito forte na área de vendas, mas também tinha na área de pesquisa, na área de produção, ou seja, realmente um time muito forte. E era isso, né, cara? Era uma oportunidade de trabalhar no Brasil inteiro. Imagina, eu conhecia sul de Minas e tive a oportunidade de trabalhar, como você está, né, do Rio Grande do Sul até Mato Grosso e Bahia, e você acabar aprendendo que as regiões são muito diferentes, com características muito diferentes, e se adaptar e se posicionar. E naquela época a gente tinha um trabalho muito grande de lançamento de novos híbridos e fazer uma mudança muito grande do portfólio da empresa. Ou seja, falaria aqui muito tempo, mas um grande aprendizado naquela época de novo, né, de aprender, de tentar ouvir muito. A gente tem uma capacidade de ouvir que eu acho limitada, a gente tem a tendência a maioria das pessoas tem uma tendência de não conseguir ouvir com empatia, de aprender realmente, e foi isso. E foi um período muito interessante, né? Um período que a gente cresceu muito como empresa e desafiou muito o mercado, quebrou paradigmas, foi muito interessante. Eu achei muito legal, assim, coisa que eu me recordo até hoje, que é esse produto, que era o Cargill 747, que virou DKB 747,
aonde, não sei se isso partiu de você, se partiu de um grupo, do que foi, mas criaram um novo mercado, né? Porque o Kaulo não queria que falasse híbrido de baixo investimento, era híbrido de menor investimento, provavelmente vindo de vocês, menor, médio e alto. Aí ele inventou, vocês inventaram de criar um negócio chamado o médio alto investimento e colocaram o 747 no meio, dizendo que ele era um material que tinha raízes mais profundas para ele buscar água em camadas mais profundas e escapar da camada do alumínio tóxico. E, rapaz, e isso pegou de um jeito, em um híbrido triplo, que vendeu que nem água, né? E deu muito dinheiro. Da onde surgiu essa história toda do 747? Eu acho que é um verdadeiro case de sucesso esse material. A turma, mérito da turma de MD, do desenvolvimento de mercado, o pessoal que fazia os testes e que tinha os ensaios, que mostraram os dados, o mérito é deles que fizeram esse trabalho de buscar, né, de lapidar cada oportunidade que a gente tinha. Eu até brinco, né, porque hoje, puxa vida, na Bayer, a gente tem a oportunidade de lançar tecnologias incríveis todo ano, e nós lançamos, para você ter uma ideia, Esgoda, hoje, de 450 a 500 híbridos por ano, né, no mundo. E naquela época a gente trabalhava, cara, cada híbrido que a gente tinha era extrair o máximo de resultado possível e buscar, porque você tinha que trabalhar com o que tinha e buscar o máximo de resultado, né? Então, mas mérito do time de desenvolvimento de mercado, Felipe Hassmann, André Figueiredo, uma turma que trabalhava na época lá. O André Figueiredo era o cara que tinha os dados todos e que suportava esses posicionamentos. Porra, era um timão, né, cara? Olha cada resgate que você tá trazendo aí, né, cara? Felipe Hassmann, porra, um baita cara. O André Figueiredo, um baita cara, né? Eu lembro que a gente teve um episódio que eu também não esqueço, que a gente tinha o lançamento do 747 em Goiânia, e daí, na sequência, no outro dia, já em Ribeirão Preto, falei, como é que vamos? Falei, eu vou tocar esse carro à noite, Rodrigo, você vai dormindo, descansando para fazer amanhã. Você lembra disso? Eu lembro de cada episódio. Teve uma vez, a gente vivia nesse negócio de lançamento, cara, lança aqui, lança em Ponta Grossa, lança em 13 Tilhas, se eu não me engano, em Santa Catarina. É isso aí. Cara, pra você ter uma ideia, eu lembro até hoje, uma vez que eu fui de São Paulo para Ponta Grossa, e a hora que eu desci em Ponta Grossa, mostrado a gente o lançamento hoje à noite, e o pessoal que eu encontrei, ele falou, Rodrigo, cadê a sua mala? Puta, mala? Esqueci mala, ele trouxe roupa. Mala, cara. Cara, a gente vivia a 200 por hora, era aquela história de que você acabou de dar um outro exemplo incrível, de fazer as coisas acontecer e nossa... Vamos resolver, né? Mas, pô, daí, cara, a gente vinha numa balada grande, né, cara? Super motivado, com uma nova Cargill, construindo uma nova história. Daqui a pouco, o Grupo Monsanto veio e comprou a Cargill. Cara do céu, né? Falamos, e agora? O que vai ser? O que vamos fazer, né? Eu já não me recordo, né? Depois dessa compra, né? O que você passou a fazer? Como é que foi de forma mais imediata? Você continuou no marketing por quanto tempo? Como é que foi isso? Cara, essa história é interessante porque eu fiquei 20 anos na Monsanto, né? Antes da aquisição da Bayer novamente. 20 anos de Monsanto. Assim que a gente fez a integração, né? Depois desse período na Cargill, eu fui trabalhar em marketing por um período curto de tempo. E aí, de lá, o Osmar Bergamaschi, que você também conhece bem, também me convidou para ser gerente lá no Goiás. Agora eu fui... Eu acho que no lugar do Vladimir Chagas, né? Não, então, eu fui para primeiro reportar para o Vladimir, porque eu estava trabalhando como gerente da Decalb para o Cerrados Leste. Aí depois, sim, eu substituí o Vladimir como gerente de unidade. E aí a história vai, né? Depois dessa gerência de unidade do Cerrados Leste, aí já reportando para o André Dias, fui para ser gerente da unidade da Sudeste e Nordeste em Ribeirão Preto, trabalhando em Ribeirão Preto naquela unidade também. E depois disso, fui para São Paulo liderar o negócio de semente de milho da Monsanto naquela época. Antes disso, aí o próximo passo
desse próximo passo de gerente do negócio de milho, que eu substituí o Paulo Cal na época, e eu fui para a Romênia. Foi daí que eu tive a primeira experiência internacional. Mas nesse período na Monsanto, trabalhei bastante na área de vendas, como primeiro gerente regional, depois gerente de unidade e na área de marketing também, Esgoda. Como é que se enxergou, Rodrigo, por exemplo, que você é quase que um sementeiro por natureza até aí, daqui a pouco a gente caiu na mão de ter que vender glifosato junto, químico e semente. Como é que você lidou com isso, cara? Como é que foi essa adaptação aí, cara? Porque o mercado de glifosato, mercado de commodity, muito vende de preço, vende isso, versus um mercado que a gente tem que fazer todo um trabalho de campo, formiguinha, vai, mostra, volta a vender. Como é que foi essa... E outra, né? Gerenciando times diferentes, porque tinham pessoas que tinham vindo da Monsanto, né? Que tinham uma certa dificuldade para vender semente, porque a vida inteira foram vendedores de química. E me parece que a adaptação do cara vendedor de semente foi mais fácil de adaptar a vender químico. Você tem essa percepção ou como é que foi isso aí? Você sabe que a gente vive isso, acabou sendo uma constância depois na minha carreira. Eu tenho uma história que eu acho que é muito... Eu conto essa história que acho que é interessante. Eu lembro até hoje, no começo dessa integração, eu visitei um agricultor junto com um amigo da Monsanto. Eu era ainda o cara da Cargill, e esse amigo da Monsanto, a gente visitou um agricultor. Essa história é real, Esgoda, e foi muito interessante. Nós entramos na lavoura do agricultor e esse meu amigo da Monsanto olhando para o chão. E eu entrei na lavoura de milho olhando para as espigas de milho, né? E foi muito interessante porque eu uso isso como referência do que eu acho que precisa ser hoje, né? Mas eu conto essa história dizendo o seguinte: o meu foco era no tipo de semente de milho, né? Eu olhava as espigas para ver o potencial produtivo da lavoura, né? E ele estava olhando o controle de plantas daninhas, né? Ele estava olhando para ver se o controle de plantas daninhas tinha sido eficiente, se o plantio direto tinha sido o melhor feito, com a melhor qualidade possível, né? E eu acho que um aprendizado que eu vivenciei, eu estou vivenciando hoje na Bayer, que uma das coisas que mudou muito, é como a gente muda esse foco do produto para o agricultor, né? Para o cliente realmente, né? De entender do agricultor, cara, o que esse cara precisa de mim, o que eu posso ajudar esse cara a ter sucesso. E usar, evidentemente, no final das contas, o teu portfólio, os teus produtos vão ser uma parte dessa solução, mas começar a história, né? E você fazer os treinamentos de vendas que eu me lembro até hoje, de como é importante você focar na necessidade do cliente primeiro, né? E depois tentar trazer o teu pacote de soluções, que às vezes a gente acaba atropelando a história. Mas é isso, e hoje a gente vive isso também, né? Eu costumo sempre recomendar para o time, e essa conversa a gente sempre faz, a melhor forma é você focar no agricultor, focar na necessidade do agricultor, e depois você entender qual a melhor forma de ajudar esse cara. E eu vivi isso como RTV, depois como gerente de marketing, depois nessa transição, vivenciando esses dois mundos, e continuo vivendo essa experiência hoje, né, na Bayer, com a integração com a Monsanto também, aconteceu episódios muito parecidos. Sei. Rodrigo, hoje assim, a gente depois vai entrar um pouco nesse assunto, gostaria de entrar mais para frente, mas já que a gente está falando da venda de químico, de sementes, né, eu queria ver a tua ideia com relação, né, a um consultor de campo. Podemos até separar um consultor de campo de uma revenda ou de uma cooperativa e um consultor de campo do fornecedor, que é o caso da Bayer ou de outra empresa. A gente vê algumas empresas hoje tendo um consultor a campo, um fornecedor, né, vendendo semente, vendendo químico, vendendo nutrição e biológico ao mesmo tempo. Isso a gente vê dentro do sistema de distribuição, mas até então não era tão normal a gente ver isso dentro do fornecedor. Você acha que isso dá certo? Vai ser assertivo? Porque isso, em algumas empresas aí, estão começando a trabalhar dessa forma. Você consegue enxergar sucesso aí? Como é que você vê isso? Caramba, que pergunta difícil, Esgoda. É muito difícil essa pergunta, porque já houveram experiências no passado que não deram certas, existem experiências hoje que estão dando certas no mundo. Eu vou te dizer a minha experiência hoje na Bayer.
Tem países que eu trabalho e que a gente tem, que você tem a integração do portfólio. O representante de vendas, ele representa tanto a área de semente como químicos. E tem vários países que a gente tem a separação disso, que você tem uma equipe de sementes, uma equipe de químicos separada. Eu vejo o seguinte, Isgora, está muito relacionado ao mercado, qual a realidade do mercado, qual o nível de especialidade que você precisa desse mercado, qual a necessidade desse mercado. É difícil você encontrar uma solução única para diferentes situações, né? Então, você tem algumas realidades de mercado, alguns clientes, grandes contas no Brasil, por exemplo, que nós temos a equipe que trabalha com portfólio integrado. Você tem outras regiões que você tem o foco. Eu acho que está muito relacionado com a região, com o foco, com os objetivos da empresa nesse momento, do que você está buscando como principal resultado. Então, é uma resposta que eu te dou de uma maneira híbrida. Eu acredito que existem algumas situações que você pode integrar ao portfólio e tem algumas outras situações que eu acho que é melhor você ter a especialidade e o foco também. Então, vai depender muito disso. Eu vejo, eu acabei de voltar de uma viagem da África do Sul, que você tem um trabalho muito interessante da integração do portfólio. Por outro lado, nos Estados Unidos aqui, você tem a separação com especialidade. E funciona também, né? Eu acho que o importante é você... O que não muda, tá? O que eu acho que é uma condição que eu brinco que é assim, como a gente atuar pode mudar. O que não pode mudar é o foco no agricultor, gerar valor, estar presente, entender a necessidade e ajudar esse agricultor a ter sucesso. Porque se a gente ajudar, de fato, ele a ter sucesso, a gente tem sucesso como resultado. Eu acredito muito nisso, você sabe disso, eu vivo isso. E se tem uma coisa que eu busco muito fortemente na Baia, é criar cada vez mais essa cultura. Você lembra do Dimas Cardoso? Lembro O sim. ícone, né, cara? O Dimas, eu tenho usado uma parte da entrevista dele, 2, 3 minutos, para fazer um fechamento nos meus treinamentos direto. E essa do foco no agricultor, eu vou ser obrigado a fazer um videozinho rapidinho, né, de 1 minuto para colocar, porque eu acho que isso é tudo, né, cara? É o foco no agricultor. Mas agora eu vou fazer uma pergunta também difícil para você. Eu fiz uma, eu vou fazer mais uma, né? A Bayer, mundialmente falando, ela tem todos como CLT ou ela tem países que ela trabalha com RC, com representante comercial? Como é isso? E qual a sua visão a respeito disso? É complementar o que a gente estava conversando. De fato, o que acontece é a história dos modelos de negócio, né? Nós temos, no Brasil, nós temos a AgroS que trabalha com representante comercial. E você tem a Decalb e a Sementes Agroceres que trabalham com CLT, como você disse, né? Você tem outros países aqui nos Estados Unidos, a gente tem uma parte da organização que trabalha com representante comercial também. E é em função disso também, Esgoda, é muito assim. Se você pudesse ser um homem de campo e não você ser um líder para dizer se nós vamos ser um time de RC ou um time de, vamos dizer, de CLT, o que você preferia ser? Um CLT ou um representante comercial? Você, Rodrigo, que já trabalhou no campo. É engraçado porque é o seguinte, Esgoda, eu trabalhei com as duas posições. Os 3 anos que eu vivi no campo pela Syngenta, eu iniciei a minha carreira como representante comercial e depois eu mudei para RTV, para CLT. Certo. Eu vivi no campo as duas experiências e te confesso que não mudou nunca a minha postura. E é um pouco da vivência que eu tenho. Eu conheço CLT com muito sucesso, profissionais espetaculares, representantes comerciais também espetaculares, com grandes resultados, né? Então, tem uma relação muito forte com as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante para mim, assim, é ter as pessoas certas, nos lugares certos, fazendo o trabalho certo, né? Acho que é possível ter sucesso com os dois modelos, vai depender muito do teu objetivo, de qual que é o teu plano de crescimento, qual o mercado que você está atuando, qual o objetivo de marca, mas acredito muito de que é possível ter o sucesso com os dois modelos. Eu vivi isso pessoalmente. Eu fui um RC também, eu fui um RTV, um CLT, e eu vejo assim que, a princípio, é muito daquilo que se falou, não consigo enxergar muita diferença entre um e outro no jeito de fazer o negócio, e sim só na forma de remunerar, né?
Porque o cara que é RC, ele tem que estar com o sangue da mesma forma que está aquele que é RTV. Ele tem que viver a companhia, ele tem que viver o negócio como um todo. Só a forma de receber da remuneração é que é um pouco diferente, né? É isso aí. Rodrigo, e aí você acabou indo para uma experiência na Europa, cara. O que você foi fazer lá na Romênia, meu amigo? Puta merda, foi na Romênia. O que você foi fazer lá? Me conte. Eu lembro na época conversando com o Alfonso Alba, um grande amigo, e está aqui com a gente hoje na Baia, até hoje trabalhando com a gente, e com o Paulo. Na época eu tinha o objetivo de ter uma experiência internacional, mas nunca imaginei a Romênia, né? Não tinha colocado que eu queria ir para a Romênia quando surgiu essa oportunidade. E eu lembro uma conversa com o André Dias também, quando eu estava decidindo se eu ia para a Romênia ou não. Puxa, saio do Brasil, que é um mercado que a gente conhece muito bem, para ir para a Romênia. Mas a história curta é que eu acabei decidindo e fui para a Romênia. E, puxa vida, esgota. É um daqueles momentos da nossa carreira que marcam demais, né? Eu aprendi demais, eu sou muito grato ao pessoal da Romênia até hoje. Eu tenho contato com eles, eu visitei a Romênia alguns meses atrás, e o pessoal, alguns deles ainda estão lá, e cara, foi uma experiência muito bacana voltar para a Romênia, porque assim, foi um momento muito importante. Eu acredito na minha carreira alguns momentos muito importantes, sabe, aqueles momentos, o fato de ter começado como RTV, puxa, foi incrível, foi uma oportunidade impressionante. O fato de eu ter trabalhado em marketing, entender de como você precisa gerir um negócio e gerir todo o PNL de um negócio. O fato de ter ido trabalhar como gestor de vendas, puxa vida, cara, como gerente de unidade nos Cerrados e lá na Sudeste e Nordeste. E essa experiência na Romênia foi incrível. Lá você foi o CEO Monsanto na Romênia. CEO é uma palavra forte para aquela época, porque na verdade o negócio era pequeno, né? Era assim, você é o CEO, gerente de vendas, gerente de marketing, se vira nos 30. De vez em quando tira um pedidinho ainda. Porque era uma organização pequena, nós estávamos expandindo. Eu fui para lá com um projeto de crescimento. Olha, vai lá, tinham 3 pessoas no campus, e o meu objetivo era contratar 50 pessoas para o campo e fazer um trabalho de geração de demanda, construção da marca e crescer. E foi assim impressionante. Eu costumo dizer que o pessoal da Romênia, eles não me receberam na Romênia, eles me abraçaram na Romênia. Foi um negócio... Lá era mais químico, era mais semente? Ou... Não, o grande negócio lá era assim, olha, eu vou te dizer o que... eu até brinco, que eles me deram um presente sem saber, eu não conto para ninguém, para eles acharem que eu tive alguma responsabilidade no resultado, mas não foi. Só entre nós dois, aqui ninguém está ouvindo. Eu fui para lá, nós tínhamos 2 pontos de share com a DeKalb. 2 pontos. E eu falei, meu Deus do céu, 3 pessoas no campo, vamos contratar 50. Eu falei, olha, vamos dar uma olhada com o time de MD. O time de MD era um cara, né, o Gabi. Gabi, me leva no campo aí, deixa eu dar uma olhada nos híbridos. E eu olhava para os híbridos e eu falava, meu Deus, que potencial incrível, cara. Ele falava, Rodrigo, esse aqui está arrebentando de resultado, batendo a concorrência, esse outro também. Eu falava, mas cara, como é que explica isso? Ele falou, olha, Rodrigo, a Romênia, ela está na mesma latitude do meio oeste americano. Muitos dos híbridos que a gente usa aqui na Romênia, a gente trouxe de lá e adaptou para cá. Eu falei, cara, mas como é que a gente tem uma participação de mercado? E era aquela história que você conhece se você voltar um tempo atrás no Brasil, Esgora, né? Distante do campo. Na época, a Monsanto tinha abandonado um pouco o leste europeu, se eu puder usar essa palavra, porque o leste europeu teve o risco de crédito, de default e tudo mais. E a Romênia entra na comunidade europeia, normaliza muito a situação da Romênia e tem essa oportunidade de mercado incrível, incrível. Então, você imagina, né, o crescimento, eu brinco, né, o crescimento foi assim, moçada, vamos fazer um negócio super elaborado, não conta para ninguém, mas a gente vai montar 500 áreas no campo com os agricultores, lado a lado, fazer demonstração e partir para cima, e evidentemente... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 2 anos e meio, porque, de novo, né, o pessoal falando, nossa, Rodrigo, como os resultados estão bons. Eu falei, Você chegou a quantas pessoas no campo, das 50 que você queria pôr? Não, nós fizemos tudo isso. Tem muita história boa, Esgora, da Romênia. Eu lembro o seguinte, olha, porque na época a Romênia tinha entrado na União Europeia, Rodrigo, para contratar 50 pessoas vai demorar
uns 2 anos. Eu falei, cara, eu tenho para contratar 50 pessoas, eu preciso montar as áreas todas, eu tenho 6 meses. Os caras, você tá louco, você não tá no Brasil, a coisa que eu mais ouvia, você não tá no Brasil. Como quando eu estava no Cerrado, você não tá nessa região, é sempre assim. E agora a gente fez um negócio que você conhece muito bem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos nas faculdades, vamos pegar os formandos e oferecer para eles uma oportunidade. Não, mas a gente nunca fez isso aqui na Romênia, não tem esse modelo. Eu falei, pô, mas vamos embora, vamos testar. Gabi, qual que é a sua faculdade? Ah, eu estudei nessa faculdade. Eu falei, vamos lá, você conhece os caras? Lá, conheço. Então vamos lá. Ó, Rodrigo, deixa eu te explicar, cara. Acho que, pra você saber, vai ter umas 10 pessoas lá, se muito. Pô, não cria expectativa. Eu falei, não, vamos embora. Cara, agora chegamos lá, 95 pessoas na sala, molecada toda com uma vontade enorme de fazer a diferença. E o final da história você conhece. É evidente que nós pegamos 35, botamos num programa nos últimos 6 meses de faculdade, num programa de trainee. No final contratamos essa turma com mais alguns que vieram do mercado e, cara, montou uma operação, treinamento, e aí você imagina o final da história. Você tem uma equipe de campo fazendo trabalho, um portfólio super competitivo, super diferenciado. O resto não tinha como dar errado, né? Você chegou a quanto de share, Rodrigo? Saiu de 2 para quanto? Essa pergunta eu tô curioso, meu irmão. Não, e hoje, poxa, os caras têm lá liderança de mercado, cresceram pra caramba. A gente cresceu assim, foi muito rápido, Esgoda, foi de 12% para 16% num período de tempo muito curto. E é um mercado grande, são 3 milhões de hectares de milho lá na época, eu não sei qual que é o mercado hoje. Era um mercado grande, competitivo, você pode imaginar qual que era o meu principal concorrente lá, mas foi evidente que eu costumo brincar, não conto muito essa história, porque senão os caras tiram o meu crédito, mas, cara, não tinha jeito. Eles me deram um presente, não sabiam, me deram um presente olha, e com a turma lá da Romênia ainda, uma turma super à vontade, bacana pra caramba, uma turma trabalhadora, foi muito legal. Interessante, né, Rodrigo? As coisas, elas nunca são feitas porque alguém nunca chegou também, peitou e disse, vamos fazer que vai dar certo, né, cara? E depois isso acaba virando até regra, né, cara? Mas que bom, cara. E de lá você foi pra onde, cara? Eu fiquei lá 3 anos e na época daí, eu tava super bem, super feliz lá, mas o teu amigo André Dias me fez uma ligação, falou, Rodrigo, eu tô com uma posição aqui de diretor na área de estratégia, e ele tinha assumido a posição de presidente do Brasil na época, e, cara, o pessoal da Europa queria que eu ficasse lá, tinha umas oportunidades tanto lá na base, como eles também queriam me levar lá para a região do teu amigo Laércio Bortolini, lá na Ucrânia, mas encurtando a história, eu conversei com o André e voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil, para a época, trabalhando com o André como presidente da Monsanto do Brasil, e eu trabalhando como diretor de estratégia, diretor de produto, que a gente chamava na época, para o lançamento de Intacta, para o lançamento de novas tecnologias, e voltei para o Brasil. Teus filhos estavam com que idade, Rodrigo? Meu filho nasceu quando eu cheguei no Brasil. Na verdade, ele chegou antes que eu. A Paula veio antes que eu, porque ele nasceu no dia 4 de janeiro, e ele nasceu no Brasil. Ele ia nascer na Romênia, daí, no final das contas, como a gente vinha para o Brasil, aquela história que você só pode viajar, a mulher grávida pode viajar no máximo com 7 meses, a Paula viajou para o Brasil, e a gente teve o filho, o Lucas, no Brasil, e aí a gente ficou depois da história no Brasil também. Só tem um filho, só o Lucas. 3. Tem 3. Cara, mas esse Lucas aí vai dar bom, porque ele é Capricórnio, cara, vai dar trabalhador. Vai dar trabalhador. Os Capricórnio trabalham igual o cavalo emprestado, né, cara? E aí você voltou pro Brasil para uma nova... um novo desafio junto com o André Dias, né, que é um cara que eu também tive o prazer de trabalhar junto, aprendi muita coisa com esse homem, com o Paulo Cal, com o André Dias. Se a gente pudesse fazer um híbrido desses dois caras, nós teríamos alguém imbatível no agronegócio. Concorda comigo ou não? Não, e foi um período... Também continuou sendo um período de grande aprendi muito na Romênia. O Escura teve coisas assim incríveis, porque na verdade na Romênia uma das coisas que era muito interessante era o meu chefe era francês, o meu par era italiano, austríaco, búlgaro, minha equipe da Romênia, você tinha uma diversidade
um aprendizado de liderança, assim, impressionante. Eu acho que como líder de pessoas, como líder de... Foi um dos grandes aprendizados da minha carreira, não tenho dúvida. Quando eu volto para o Brasil, evidentemente que o André tinha assumido a posição de presidente e tinha aquele projeto de a gente fazer um grande crescimento do Brasil e que, cara, sem dúvida nenhuma, participei desse processo, né? Eu, mais vários outros, mas participei desse processo e um grande aprendizado também de construção do crescimento do Brasil na época, que foi incrível, foi incrível. Quando você foi para lá, para a Romênia, você, bom, logicamente a língua lá é o inglês, né? Você já tinha um inglês fluente, tranquilo, ou você teve que aprimorar isso? Por que que eu faço essa pergunta, Rodrigo? Porque a meninada de hoje, eu bato firme. Se você quer crescer em alguma companhia sem inglês, você não vai crescer, meu irmão. Como é que você tá? Foi um choque para mim, Esgoda, isso daí, e talvez seja um grande aprendizado para o pessoal novo realmente do Brasil. Sabe por que foi um choque? Eu chego na Romênia e eu falei, olha, a Romênia é engraçado porque a língua romena, ela vem do latim, ela é muito próxima de um italiano e tudo mais, né? Então eu aprendi romeno, eu aprendi algumas coisas, eu estava aprendendo romeno. Mas o que foi interessante para mim é que, Esgoda, provavelmente, eu vou te dizer um número na época, 80% dos RDVs na Romênia falavam inglês. Todos os gerentes falavam inglês. E eu falava assim, caramba, gente, mas o que acontece? Porque o meu inglês na época não era um inglês, eu estava no desenvolvimento também do meu inglês na época, e eu falava, caramba, gente, mas como é que acontece? E o que eles me falaram, uma coisa que foi interessante, falaram, olha, Rodrigo, aqui na Europa, o que acontece é que os países, né, se você sai da Romênia e vai para a Hungria, que é o equivalente a sair do Paraná e ir para São Paulo, vamos chamar assim, você tem que falar inglês, porque você não vai aprender húngaro e depois vai para Polônia aprender polonês. Então você acaba desenvolvendo inglês como uma necessidade. E eu falei, caramba, eu acho que no Brasil, por a gente ser um continente praticamente, a gente acaba talvez não tendo esse desenvolvimento desde tão necessário. E é fato, você tem 100% de razão. A necessidade do pessoal desenvolver inglês no Brasil é muito importante, cara. Quantas vezes você perde oportunidade de carreira que não deveria, você tem um talento, tem uma capacidade, mas que a língua acaba sendo um empecilho para o teu desenvolvimento. É uma pena, é uma pena. Eu acho que o brasileiro, tem muitos brasileiros e brasileiras que perdem oportunidade profissional, global, por uma questão da língua. Eu acho que é realmente uma pena, porque eu me surpreendi na Europa, com a quantidade, na Ásia acontece a mesma coisa, de você ter muita gente desenvolvendo essa língua desde cedo. Isso aí é extremamente importante. E quanto tempo você ficou no Brasil até ser expatriado novamente? Eu fiquei um período grande depois, Esgoda, porque aconteceu a aquisição no meio dessa história, né? Primeiro eu venho trabalhar com o André como diretor de estratégia e depois de um período ele me coloca como vice-presidente comercial e já naquela época o André sempre com a mentalidade de desenvolvimento de pessoas e de preparação de planos de sucessão. Tive uma oportunidade muito interessante de ser o vice-presidente comercial dele, trabalhando daí com as áreas de vendas, marketing, de estratégia, de desenvolvimento de mercado, né, de TD na época a gente chamava, e nesse desenvolvimento que eu trabalhei com o André, evidentemente, até que ele veio para St. Louis, né, ele mudou para St. Louis e eu substituí ele como presidente da Monsanto no Brasil. Depois a gente fez uma transformação na Monsanto, eu assumi a América do Sul, até que chegou o dia da aquisição, e é interessante nesse momento, porque eu estava planejando vir para cá, para os Estados Unidos, quando veio a aquisição da Bayer, a Bayer adquiriu a Monsanto, e aí com a Bayer eu fiz o trabalho de ser responsável pela América Latina, na Latam, que eu tinha responsabilidade do México até o Sul, e fiquei nessa posição por praticamente 3 anos, até que depois eu vim para cá, para os Estados Unidos, e em um período de relativamente curto, acabei assumindo a posição que eu tenho hoje. Rodrigo, vamos assim dizer, essas aquisições, né, para mim foi um pouco traumática, né, a aquisição da Monsanto pela Cargill, porque
quando a gente foi adquirido, a gente, perto de uma Monsanto, a gente era muito pequeno, né, cara? E eu me senti o patinho feio, né, cara, naquela época, Uhum. né? Falei, pô, vou ter que começar tudo de novo, mostrar tudo de novo, quem eu sou e tal. E quando isso aconteceu com a Bayer, me dá a impressão, pelo que você fala, que não foi tão traumático assim, né? Ou estou enganado? Também você passou a ser o patinho feio porque veio da Monsanto. Eu acho que é o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, zerou o odômetro, sabe? Na verdade, é aquela história, você tem que se provar de novo. E não acho, sinceramente, que se acontece isso somente nas aquisições, tá? Eu vivi isso na Monsanto. Eu costumo dizer que eu vivia isso na Monsanto antes. Eu sempre brinco que o pessoal falou, Rodrigo, você trabalhou 20 anos na Monsanto? Puxa vida, não é muito comum. Eu falei, olha, na verdade eu trabalhei 20 anos em várias empresas que se chamavam Monsanto. Porque, cara, da Romênia, das posições no Brasil, da mudança que a gente fez para a América do Sul, no Brasil, era um desenvolvimento muito grande. Eu vivi muito o desenvolvimento dentro da Monsanto. Mas tinha essa característica. Quando eu cheguei na Romênia, Esgoda, foi exatamente esse choque que eu vivi. Que antigamente eu vinha no Brasil, era o Rodrigo Santos, que as pessoas me conheciam. Então eu ia para uma reunião, eu colocava uma opinião minha, as pessoas ouviam a opinião, mas elas sabiam quem estava emitindo essa opinião. É o Rodrigo. Então eu carregava talvez alguma credibilidade para aquela colocação que eu fazia na reunião. Eu chego na Romênia, na Europa, participava de reuniões na Europa, e as pessoas olhavam para mim e falavam, olha, quem é esse cara, né? Esse cara é o cara que veio do Brasil, mas não me conhecia, não conhece o meu resultado, não conhecia meu trabalho. Então eu criei muito esse conceito de zerar o odômetro. Eu falei, olha, tudo bem, eu vou ter que demonstrar meu trabalho, vou ter que demonstrar, e eu vou ter que demonstrar a minha visão, convencer, influenciar as pessoas com a qualidade das coisas, com a qualidade da informação que eu vou prover, os dados que eu vou dar, e é isso. E aconteceu isso também quando eu me juntei na Bayer. É evidente que depois, com o tempo, você vai tendo... As pessoas conhecem você, né, conhecem a tua carreira, mas mesmo assim, era assim, ó, cheguei na Bayer, zerou o odômetro. Esses líderes agora, eles vão precisar conhecer o Rodrigo, vou precisar mostrar o trabalho, vou ter que entregar resultado, como sempre, e, sendo muito claro, acontece comigo hoje. Né, eu brinco que é o seguinte, né? Rodrigo, puxa vida, você é CEO da Bayer para a divisão de Crop Science no mundo. Como é que é isso? Eu falei, na verdade, eu não sou, eu estou na posição. É uma posição que eu tenho que merecer estar, né? Senão amanhã muda, e é assim que funciona o mercado. E isso eu não acho uma questão desrespeitosa em relação ao teu passado, não é nada disso. Eu acho que o que você adquiriu na tua carreira te trouxe para aquela posição. E dali para frente você tem que fazer o processo mesmo. Mas quando você faz esse pensamento, Esgoda, você fica menos... você fica mais... eu acho, sinceramente, que você fica mais dono da tua carreira, da tua posição. Porque não tem nada pior do que... Eu vivi isso com alguns caras, alguns amigos que eu perdi no caminho aí, que não deram certo na integração, porque eles falaram, puxa vida, Rodrigo... As pessoas não me ouviram na reunião. Eu falei, olha, sinceramente, sou teu amigo, te conheço, eu não acho que você conseguiu demonstrar o que você queria. Você talvez tenha usado o fato de que era você que estava falando, mas você precisa se mostrar de novo, se a capacidade de fazer essa etapa de construir a tua carreira novamente. E eu acho isso normal, Esgoda. Eu acho que até salutar para um profissional não se acomodar no sentido de, cara, puxa vida, olha... Não, meu amigo, você tem que estar com essa mentalidade sempre de estar renovando. Eu assinei eu fiz uma renovação de contrato com a Bayer agora até 2028, mas eu considero que eu estou começando agora. Então eu tenho que provar, senão daqui a 3 meses talvez eu esteja numa outra posição, e está tudo certo. Está tudo certo. Rodrigo, a gente viveu assim, eu queria ver a tua opinião disso aí, porque... depois a gente chega num próximo passo, que é para onde você vai no futuro, porque você está muito jovem, cara, e já está numa posição bastante forte. A gente vai conversar a respeito disso um pouco, mas eu queria, assim, te passar uma posição que a gente viveu alguns booms na agricultura mundial, e mais precisamente no Brasil. O Brasil mundialmente é muito forte, né, nesse negócio do agro.
Então, a gente pegou um pronto, que é o Rhizobium, né, transformando o nitrogênio do ar sendo aproveitado no soja, que consome aí 250 pontos de N por 3.000 quilos de soja, que é muito nitrogênio, que é caro. Então, isso é uma coisa de outro planeta, né, cara? É um boom na agricultura ter a gente usar zero de nitrogênio no soja e no plantio. E aí a gente passou para um outro boom, que foi o boom do plantio direto, uma revolução, né, na agricultura, e vivemos isso e tal. E aí a gente veio para o boom da biotecnologia, que você fez parte do lançamento disso no Brasil, e é milho e soja. E agora nós estamos vivendo um boom que eu acho que me parece que ainda está muito jovem isso ainda, né? Muito principiante, que é o boom dos biológicos, né? Como que a Bayer vê isso? Como que você vê esse mundo dos biológicos hoje no agro, cara? Uhum. Esgoda, eu acho que é um complemento na verdade, se você me perguntar, hoje a gente trabalha com 5 plataformas que a gente investe muito em pesquisa. A gente investe 2,3 bilhões de euros em R&D todo ano na Bayer. A organização da Bayer hoje são 32 mil pessoas dedicadas à Crop Science, mas só na área de R&D nós estamos falando de 8 mil pessoas trabalhando em 5 plataformas. Plataforma melhoramento genético, né, que continua sendo uma extrema importância no sentido de desenvolvimento de ganho de produtividade. Então, melhoramento genético, milho, soja, algodão, enfim, todas as culturas, biotecnologia e edição gênica, gene editing, proteção de cultivos, incluindo biológicos nessa parada também, como um complemento, e na área digital também, na plataforma digital. O que eu percebo é o seguinte, eu acho que vai ser muito difícil na agricultura você encontrar uma única solução agora. Eu vejo muito a complementariedade das soluções no agricultor, né? Então eu vejo isso acontecendo de diferentes formas, eu tive uma viagem recente no Quênia, onde você encontra um agricultor no norte do Quênia fazendo um trabalho de integração dessas diferentes tecnologias, que é um negócio impressionante. Na África do Sul a mesma coisa, ou se você vai nos cerrados brasileiros, no sul do Brasil, e no meio oeste americano, está muito nisso, né? Como que o agricultor utiliza diferentes tecnologias para maximizar a produtividade e maior retorno dele. Então, é isso. Eu acho que a agricultura digital, que eu acho que tem um papel muito importante nessa transformação, ainda tem muito a desenvolver, desde a utilização de inteligência artificial até machine learning, mas tem um trabalho muito grande da transformação digital também na agricultura que vai acontecer e vai acelerar. Então, biológicos, para mim, é um elemento dessa equação. Eu acho que acontece muito da complementariedade, né, de você ter muita complementariedade. Olha, preciso utilizar tive no sul da Espanha, citros, o agricultor utilizando um fungicida, perto da colheita utilizando um biológico, assegurando que não tenha resíduo na fruta, enfim, é um trabalho que eu acho que é uma integração de tecnologias que eu acho que vai ser a solução. Eu vejo ainda no Brasil, assim, muita heterogeneidade no agricultor, né? Então a gente vê aqui agricultor pequeno que ainda está no tempo do Epaminondas, que nem a gente fala, né? Com um pulverizador de 600 litros, plantando aqui e tal, e está muito longe de algumas tecnologias, quando comparado a alguns agricultores do Brasil que estão muito mais evoluídos e as novas gerações que vêm vindo. Essa disparidade que eu estou falando para você, a nível mundial, ela é muito parecida com aqui ou está muito mais homogêneo, se você pudesse separar, por exemplo, a Europa e os Estados Unidos versus o Brasil? Está mais homogêneo? Eu te falo um negócio agora que eu vou te falar com toda a sinceridade, você me conhece bastante. E eu tinha essa visão quando eu estava no Brasil, mas hoje eu falo para você com uma certa segurança, porque nesses 3 anos que eu estou nessa posição, estou completando 3 anos agora no final desse ano, eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro. Felizmente, é uma das coisas que eu mais gosto na minha posição, disparada, é visitar agricultores no mundo e nossa equipe. É impressionante. Então, eu tive em vários países da África, da Ásia, na Índia, nas Filipinas, na China, em vários países da Europa, nos Estados Unidos bastante, enfim, tive a oportunidade de viajar muito.
E eu te falo com muita tranquilidade agora, o Brasil, sem dúvida, é uma grande potência agrícola e ambiental. É uma grande potência, e não só pelas coisas que a gente realmente conhece da agricultura brasileira, mas eu vou te dar um outro elemento que eu falei isso toda vez que eu vou para o México ou na Índia, que são pequenos agricultores, e é impressionante a necessidade de desenvolvimento dessas regiões. Eu costumo dizer para eles que no Brasil é muito interessante, porque no Brasil você tem talvez os melhores modelos de pequena agricultura que existe no mundo. No mundo. E como eu gostaria, eu falei isso talvez com uns amigos da Coamo um dia, eu falei, como eu gostaria que os agricultores, os pequenos agricultores do México, da Índia ou da Ásia como um todo, tivessem o sistema de cooperativas do sul do Brasil. Meu Deus do céu. Você pega uma Cooperal, enfim, você conhece todas elas aí com muita propriedade, melhor do que eu, Esgoda, mas as cooperativas do sul do Brasil, a forma como elas agregam os agricultores é uma coisa impressionante. E os agricultores brasileiros do sul do Brasil, eles não têm, talvez, a real noção do benefício que eles têm por participar do sistema de cooperativas que tem no sul do Brasil. É impressionante. Você vai em regiões de pequenos agricultores no mundo, você fala, olha, Rodrigo, está faltando, a gente não consegue comercializar os nossos grãos num preço competitivo. As cooperativas, elas exportam diretamente, integram a produção. Puxa, a gente não tem assistência técnica, só no Paraná, não me lembro, você conhece bem isso, Esgoda, a quantidade de agrônomos que as cooperativas têm no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é impressionante. E financiamento agrícola é impressionante. Ou você vai para os cerrados brasileiros e você tem empresas rurais, né? Você tem uns agricultores que operam de altíssima tecnologia, super técnicos. Você tem uma idade média no Brasil dos agricultores de 45 anos, com um potencial incrível. Então, sinceramente, eu falo isso hoje com mais tranquilidade por ter vivenciado isso no mundo. O Brasil é uma potência agrícola, uma potência ambiental, e eu acho que a gente poderia, sem dúvida nenhuma, aproveitar ainda muito mais a potência do Brasil. A gente perde muita energia interna no Brasil, mas tinha o potencial de ocupar um espaço ainda maior, já é. Mas é evidente que é outra coisa que é muito característica, eu citei isso numa visita que eu tive em Brasília recente, eu falei, olha, a única coisa que é o seguinte, é impressionante, cada país que eu vou, todos eles estão buscando ocupar esse espaço, né? Se fala, a gente precisa produzir alimentos para 10 bilhões de habitantes, qualquer país que eu vou, eles falam, não, Rodrigo, a gente quer ocupar esse espaço. Então, esse espaço, ele não está assim, puxa, o Brasil vai continuar sendo a grande celeiro mundial. Espero que sim, mas a gente tem que continuar a ocupar esse espaço, cara. Não vai cair para nós, assim, no Brasil, falando como brasileiro agora, não vai cair como de graça, não, de tipo, olha, está aqui, esse futuro crescimento necessário da agricultura é do Brasil. A gente precisa conquistar esse espaço, Sabe, eu não fazia essa ideia que você está falando. Eu achei que nós estávamos mais atrás e que, principalmente a Europa e Estados Unidos, aí, uma boa parte da Europa estariam muito mais organizados, aí, agronomicamente falando, comercialmente falando, do que nós. E pelo que você me falou, fica claro que não, né? Que estamos muito na frente disso e na forma de como tocar o agronegócio de forma um pouco mais confiável para o agricultor, dando essa sustentabilidade tanto técnica, comercial, como ambiental, né? Isso me chamou muito a atenção, viu? A agricultura tropical que nós temos no Brasil forçou o agricultor, talvez ser um dos agricultores mais técnicos do mundo, Esgoda. Você vai na região temperada, os agricultores de soja aqui nos Estados Unidos, perto de mim aqui, eles fazem o controle de plantas daninhas e talvez uma aplicação para fungicida, se necessário. Acontece a mesma coisa com os produtores de milho na Europa. A agricultura tropical forçou o desenvolvimento dos agricultores brasileiros, que são tecnicamente realmente muito capazes, né? É evidente que você tem a distribuição, como você falou, é evidente que você vai ter agricultores, uma SLC da vida, que é uma excelência mundial, e você vai ter agricultores não tão capacitados, mas eu estou dizendo na média. É evidente que se você me perguntasse, Rodrigo, o que seria fundamental para o Brasil? Eu adoraria que a logística brasileira fosse equivalente ao que a gente tem nos Estados Unidos ou na Argentina com Rosário, ou que o sistema de seguro
de renda, da produtibilidade, da produtividade e da renda, né, nos Estados Unidos do Brasil fosse equivalente aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Esgoda, quando você tem as maiores catástrofes climáticas, os agricultores têm as maiores rendas, por causa do seguro de renda, como é feito, como é muito organizado, com a penetração que é feita em todos os agricultores, praticamente 98%. Então, evidentemente que tem muitas coisas que eu acho que o Brasil tem que desenvolver e crescer, mas tecnicamente, como produtividade e questão de sustentabilidade, o agricultor brasileiro é uma grande referência. É evidente que você sabe muito bem, não preciso te dizer, como, infelizmente, né, como diz o nosso grande ministro Roberto Rodrigues, a exceção no Brasil, né, que são os 2% que acabam desmatando, acabam manchando muito essa excelência da agricultura brasileira, mas é o outro trabalho que o Brasil precisa fazer. Mas é assim, o que eu aprendi nesses últimos 3 anos rodando o mundo, como o Brasil é uma grande potência agrícola e ambiental, mas como tem que falar, olha, muito bem, nós somos isso, não temos que ocupar um espaço ainda melhor e maior, e nós temos esse trabalho aqui, esse dever de casa para fazer, senão a gente não chega, a gente não ocupa, a gente perde essa oportunidade. Entendi. Rodrigo, estamos indo aí para um tempo considerável na nossa entrevista. Eu quero só mexer em 2 assuntos com você ainda. O primeiro ainda é do negócio. E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: se você achar que é difícil responder, fala, eu pulo, né? Mas você até hoje viveu o mundo do agro, né? E você está dentro de uma organização fantástica, que é agro, farmaco e outras coisas. Já pensou em sair do agro e ir para um outro mercado da Bayer, mercado da farmácia, um mercado diferente? Pode dizer o pulo. Ai, caraca, Esgoda. Olha, já teve episódios, vamos dizer assim, na minha carreira. Puxa vida, mas é muito. Você sabe isso, né, cara? Não, e você sabe tanto quanto eu como é gratificante trabalhar com uma coisa que tem uma relevância tão grande como o trabalho que a gente tem, né, cara? É muito legal você ter a oportunidade de fazer uma carreira. Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a equipe que eu trabalho e puxa, tenho um prazer enorme. E participar de fazer a diferença, né? Porque eu acho que o agricultor no mundo faz a diferença na produção de alimentos e em ajudar a mitigar as mudanças climáticas. Cara, e a oportunidade que nos é dada de poder contribuir com esses agricultores no mundo a fazer essa diferença é muito impressionante. Eu sou um cara que eu continuo me apaixonando por agricultura todo ano. Eu tive agora minha última visita no Quênia, foi um negócio, muito impactante, assim, de você visitar pequenos agricultores no Quênia que estão assim, Rodrigo, olha, a gente está utilizando semente híbrida e fertilizante, está mudando a minha vida, mudando a vida da minha família. Você fala, caramba, né, o impacto. Você vai na Índia e o trabalho que está sendo feito com arroz, né, a revolução que vai acontecer lá. África do Sul, com os agricultores com uma condição climática tão desfavorável, os caras obstinados em ser mais eficientes, mais técnicos e buscar tecnologia. É um negócio assim, é apaixonante a agricultura, continuo a me apaixonar por agricultura todo ano. É muito difícil, hein? Difícil sair disso. A gente acabou pegando esse vírus. Verdade. Eu acho que eu vou morrer no agro, né? Mas vamos lá. E assim, a última pergunta que eu tinha para fazer é um pouco pessoal, cara. Como é que é a vida familiar com você viajando tanto? Eu costumo dizer, quase em toda entrevista minha, eu falo que, né, frequentemente a boleia de um carro e a solidão de um quarto de hotel foram e são minhas companheiras, né? Como é que é isso, Rodrigo, aí, você viajando tanto, 3 filhos, como é que consegue levar? A mulher tem que ser muito parceira. Tem. Mas 2 coisas, assim, assim, puxa vida, eu estava muito reticente, porque eu sinceramente não acho que eu tenho muita coisa para compartilhar com as pessoas que vão assistir aqui, mas uma coisa eu aprendi, 2 coisas. Primeiro, que eu nunca imaginava que ia chegar na posição que eu cheguei, acabou acontecendo e puxa, eu sou muito feliz porque acabou sendo mais do que eu esperava e de novo, né, acho que eu dei muita sorte na minha carreira de ter trabalhado com pessoas que aprendi demais e aconteceu. Eu sou muito grato e não esperava, não era meu sonho de carreira. Você falasse para o rapaz que
que saía lá de Itujuguaba e começou a trabalhar em São Sebastião do Paraíso, olha, um dia você vai liderar a Bayer globalmente. Eu não tinha a menor ideia, a menor pretensão para isso, e me sinto muito desafiado, me desafio muito a honrar isso, a honrar essa posição que eu tenho com as pessoas que eu trabalho. Esse é o primeiro aprendizado de viver a minha carreira, e talvez eu tenha aprendido isso logo no começo, não, no começo da minha carreira, Esgoda, porque no começo da minha carreira eu era um cara talvez tão obstinado que eu não dava valor para a qualidade de vida. E eu aprendi isso com alguns amigos também, porque a gente aprende muito com os líderes, mas a gente aprende muito com as pessoas que trabalham com a gente, com os pares que você tem. Eu aprendi muito na KG, eu aprendi demais com os pares, você é um deles. E eu aprendi isso, eu lembro até hoje o Cássio Monteiro, um grande amigo, ele me deu um livro na época, eu estava como gerente no começo da minha carreira, talvez, falava da grande lição, que era um cara que tinha tido uma carreira profissional de muito sucesso, mas que não tinha tido uma vida legal, que ele acabou, é uma história real, que o cara tem uma doença terminal e que ele se arrepende, porque ele não viveu muito. E desde aquela época eu fiquei foi um aprendizado grande para mim, e foi um feedback que talvez que ele tenha me dado muito feliz, e eu resolvi que eu falei, olha, eu não vou correr esse risco, Esgoda, eu não vou correr o risco de ter uma carreira muito legal, mas não ter uma vida bacana. E então, o André é um outro cara que a gente viveu muito isso, você sabe disso, aprendi muito com ele também nesse sentido. Então eu tenho essa disciplina, cara, de viajar muito, de viver pressão de resultados e de ter uma cobrança muito grande por resultados, como sempre, mas de, cara, tirar o final de semana com a minha família e de levar o Bruno jogar o futebol dele, eu estou acompanhando ele, ou levar a Luísa a jogar tênis uma sexta-feira no final do dia, de viajar com eles. A gente viajou para a Islândia, a última viagem nossa de férias agora em julho, foi para a Islândia, passamos lá 10 dias, mais de 10 dias na Islândia, foi uma férias incrível, uma oportunidade mágica com as 3 crianças e com a Paula. E eu falo muito isso, se eu tivesse assim uma mensagem, que eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém não, mas se tem uma mensagem que eu aprendi que eu acho que é muito importante, é isso. Tanto na carreira, como na vida pessoal, como é importante a gente aproveitar cada etapa dela, sabe, Esgoda, de não condicionar a nossa felicidade para o futuro. O dia que eu tiver isso, o dia que eu conquistar isso, eu vou... Não, de você aproveitar cada etapa da tua carreira, né? Então, no comecinho da minha carreira, um dos primeiros gerentes meus, ele me falou, Rodrigo, sabe qual a melhor forma de prever o futuro? É fazer o presente da melhor maneira possível. Pô, tá aí, uma boa dica, e acabou funcionando bem para mim. Mas é isso, cara, eu felizmente, Esgoda, eu posso te dizer o seguinte, viajo bastante, muita pressão por resultado, às vezes, não fico imune a estresse, a ficar cansado, mas eu tenho a disciplina, assim, cara, de ter qualidade de vida, de fazer meu esporte, de viajar com as crianças e tirar férias muito boas e fazer o equilíbrio, porque senão não vale a pena, tem que ter muito isso. Muito bom, muito bom. Assim, você falou durante o nosso bate-papo aqui, Rodrigo, eu tive muita sorte, Tiger Woods, né, jogador de golfe aí, tem uma frase célebre, né, que a repórter perguntou para ele, como é que pode, né, você, né, um negro, né, jogando golfe, um esporte rico, né, e você chegar onde chegou, né, e ele falou assim, eu tive muita sorte, e quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Frase que Bernardinho pegou para ele também, né? Passando para o time. Então, eu acho que você não teve só sorte, não, cara. Você foi muito trabalho, muito desempenho. A sorte, ela não fica caindo toda hora no nosso colo, não, cara. Isso não é assim. Eu queria, para encerrar nosso bate-papo, que você deixasse um recado para o jovem, cara. Para aquele que está começando agora, né? Qual o foco, qual a determinação, daquele que almeja um dia ter você como espelho, cara, de um cara de sucesso que chegou e está chegando e ainda vai chegar a posições além do que você está hoje, mas que nem você falou, nem você mesmo imaginava estar numa posição dessa. O que diria para esse cara, Rodrigo?
Cara, difícil, hein? Mas você acabou me inspirando aqui. Eu sou um grande fã do Bernardinho, ele sabe disso, eu tive a oportunidade de falar para ele. Eu acho um cara brilhante. E talvez talvez usar ele aqui como inspiração para dizer isso, né? Porque ele fala muito sobre isso, né? De nós, profissionais, líderes, de a gente se apresentar e fazer o nosso melhor, né? E as condições são difíceis, eu vivo isso na Bayer, evidentemente, vivi isso na Monsanto. Muitas vezes o mercado está difícil, as condições são difíceis, você tem desafios que você não controla, mas, cara, você pode se apresentar e fazer o teu melhor, fazer o teu melhor trabalho, se superar. E tem uma vantagem que é o seguinte: você mais do que ninguém sabe se você está fazendo isso, né? E essa é uma outra coisa importante, né? Você tem que ter essa consciência de chegar no final do dia, depois de uma visita, depois de uma reunião, olhar e falar, cara, foi o melhor trabalho que eu fiz. E, de novo, melhor trabalho não significa se matar ou fazer coisas que tá fora do teu controle, não. Fazer com qualidade, fazer com eficiência, com produtividade, se desafiar nesse sentido de... Você não precisa esperar ninguém para te dizer isso. Você é o cara que você pode chegar para você mesmo e falar, olha, eu estou fazendo o melhor. E eu gosto muito do Bernardinho, que ele fala sobre isso, né? Ele fala, olha, as condições você não controla, você controla aquilo que você é capaz de fazer e fazer o teu melhor. Então, acho que é isso, cara. É um pouco disso, de fazer, de se desafiar. Desafiar no sentido de fazer e aproveitar. De novo, eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala sobre isso, olha, faz o teu melhor, vai buscar. As pessoas às vezes confundem que você está dizendo, olha, então... sacrifica a tua vida pessoal. Não, faz isso, mas faz com qualidade, com eficiência, com produtividade e equilíbrio. Não dá para fazer. Eu acredito plenamente de que é possível você ter uma grande carreira profissional, seja ela qual for. Rodrigo, eu não quero crescer na minha carreira, eu quero continuar como pesquisador. Ótimo. Não, eu quero crescer na minha carreira. Pô, bacana, eu quero mudar para outros países, eu não quero sair do Brasil, tá tudo certo. A carreira é sua. Eu acredito plenamente que é possível ter uma grande carreira profissional, seja ela qual for, e também ter uma vida pessoal legal. De novo, por favor, Esgora, não entenda que parece que tudo acontece de maneira positiva. Não, tem super desafios, tem momentos que eu tenho muita dificuldade, faz parte, mas é ter encarar um pouco dessa forma que eu acho que ajuda. Talvez esse seja uma forma. Perfeito. Rodrigo, assim, eu queria te agradecer e queria deixar aqui para você, né, algo diferente, que, porra, cara, você chegou onde chegou, você hoje é um presidente da divisão Crop Science da Bayer Mundial e você não perdeu algo que é a essência, que é a humildade, né, cara? De o Esgoda ligar para você e falar, pô, vamos fazer uma entrevista, vamos fazer um bate-papo, e você continua o mesmo cara de sempre, cara, o mesmo cara simples, o mesmo cara objetivo, né, levando um recado para todo mundo. Então, eu queria te agradecer essa oportunidade que você deu, né, ao LFZ Agrocanal e às pessoas que vão nos ouvir, de entender um pouco da tua história, né? E a gente se divertiu aqui por um bom período e eu queria te agradecer muito essa participação. Muito obrigado aí por você ter colaborado e você ter vindo dar uma dica para essa gurizada aí, para aqueles que almejam chegar mais longe aí na sua carreira possível. Muito obrigado. Obrigado, Esgoda. Não, obrigado mesmo, Esgoda. Eu quero te agradecer, não só pela entrevista aqui, mas pelas experiências que a gente teve junto. Faz o fechamento, Rodrigo. Eu lembro de um treinamento que a gente estava fazendo, que você estava fazendo, e você falava, Rodrigo, porra, show, mas faz o fechamento. Eu lembro até hoje, num hotel lá em Goiás. E quero te agradecer por aquela experiência de carreira que a gente viveu juntos. Te agradeço mesmo. Agradeço pela oportunidade aqui e também quero te dar os parabéns. Você é um profissional que se reinventou inúmeras vezes, continua se reinventando e acho que é uma inspiração para muita gente aí, e não só para os jovens, como você cita muito, mas também para nós que estamos há mais tempo na carreira, de continuar pensando assim, se reinventando e se redobrando e tal. Hoje onde você está falando comigo do Rio Grande do Sul e se dispondo a fazer isso. Então, obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo e continuo te desejando muito sucesso, cara.
Obrigado, igualmente. Sucesso para você, sucesso para a Bayer, saúde e vamos em frente. Estivemos aqui hoje com o nosso amigo Rodrigo Santos, hoje presidente Crop Science, divisão agrícola global da Bayer, batendo um papo legal, né? Um papo diferente, né? E vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Deixa teu joinha aí. Um grande abraço, Rodrigo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo.